Eu sou Jesué da Silva Andrade, né? Nós vamos direto ao assunto, que é a continuação do estudo sobre os dons espirituais. Então nós vamos estar lendo a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4 e o versículo 11. Nós lemos assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou pastores e doutores. Isso vai depender da tradução que você estiver usando aí. Essa tradução que a gente está lendo, que nós acabamos de ler, é a atualizada, né? A corrigida, me parece que ela traduz, no lugar de mestres, ela traduz doutores. Nós já consideramos várias coisas, nós estamos estudando os dons permanentes. Né? Esses dons permanentes, ou fixos, né, que foram dados, estão sendo dados e serão dados até o arrebatamento da igreja. Nós já vimos que alguns dons foi dado no tempo dos apóstolos e até a conclusão das Escrituras Sagradas. Uma vez que as Escrituras Sagradas foram concluídas, esses dons cessaram. Não é que Deus não tenha poder para continuar dando esses dons, não. Se isso fosse da vontade dele e para a honra e glória do nome dele, ele continuaria dando, porque ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será para todo sempre. Mas um ensino claro da palavra de Deus em relação aos dons espirituais é que cada dom é dado visando um fim proveitoso, tem um objetivo específico. Uma vez alcançado aquele objetivo, esse dom, esses dons perderam a sua utilidade. Então, não é que Deus não possa dá-los. Se isso for da vontade dele, pode, mas uma vez que esses dons alcançaram o seu objetivo, a vontade de Deus foi feita em relação a esses dons, que no caso foi a conclusão das Escrituras Sagradas. E nesses dons está relacionado o dom de apóstolos e profetas, que foram usados para lançar o fundamento da igreja, que são as verdades relacionadas à pessoa e obra do Senhor Jesus, que está no Novo Testamento. Juntamente com esses dons, os dons de sinais, como cura, milagres, línguas, discernimento de espíritos e assim por diante. Hoje, o discernimento de espírito hoje é todo o ensino que fere as Escrituras Sagradas, que não se enquadra, que não está de acordo com a sã doutrina, é doutrina de demônio. O discernimento vem por deixar o Espírito Santo nos guiar nas Escrituras Sagradas. O próprio Espírito Santo vai nos ajudar a entender o que é ensino bíblico sólido, verdadeiro, de acordo com a sã doutrina, e o que é ensino errado, heresia, doutrinas, no caso de demônios, como nos é ensinado lá em 1 Timóteo, né? 2 Timóteo. É uma das cartas a Timóteo, que não é nosso assunto agora. Então nós já consideramos o dom de evangelista, que são aquelas pessoas capacitadas por Deus para evangelizar. O evangelismo ele é obrigação de todo verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão é ordenado a pregar o evangelho. Nós já vimos isso. Porém, Deus capacita alguns irmãos de uma maneira especial para esse serviço. São aqueles que nós chamamos muitas das vezes de plantadores de igrejas, né? Aqueles irmãos que têm uma habilidade especial de anunciar o evangelho às pessoas, tanto no sentido público, né? Uma plateia de descrentes, né? E ele vai e apresenta o evangelho de maneira poderosa, que convence o pecador e leva o pecador ao arrependimento e à fé na pessoa e obra de Cristo. E também o evangelista pessoal, que é aquele que fala pessoalmente com a pessoa, né? Alguns irmãos usam o termo corpo a corpo, né? Que vai pessoalmente, que vai nas casas, que visita as pessoas incrédulas, distribui folhetos, enfim. É um dom que se manifesta de maneiras variadas, o dom de evangelista.
Estamos estudando sobre o dom de pastor. O Senhor Jesus Cristo comparando a igreja dele como um rebanho de ovelhas. Então ele levanta irmãos para pastorear o seu rebanho. Então nós já vimos que pastor não é um título eclesiástico, ou seja, não é um cargo, alguém que está à frente de uma congregação e tudo o que ele diz, todo o que ele fala deve ser obedecido como se fosse lei, como se ele fosse a autoridade máxima de uma igreja local ou de uma instituição religiosa. E, infelizmente, muita gente tem essa ideia de que um pastor é uma autoridade e inquestionável e infalível. Não é. O irmão que tem um dom de pastor, ele é pecador igual eu e você. E ele é um irmão. O pastor é o serviço que ele desempenha, que ele faz no meio de nós. Então, ele tem que ser chamado de irmão. Não é um título, não é um cargo, não é um posto acima dos outros. A gente tem que deixar isso bem claro. Ele não é uma profissão. Tem muita gente que tem essa ideia, nós já vimos isso. Ele é alguém que demonstra em alguma medida características do ministério pastoral do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é apresentado como bom pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, aquele que deu a vida pelas suas ovelhas. Ele é chamado também de o supremo pastor ou o sumo pastor, o grande pastor ou o sumo pastor. Então, o Senhor Jesus Cristo é que é dono da sua igreja, o Senhor Jesus Cristo é aquele que realmente tem toda a autoridade sobre a sua igreja. Então, um irmão que tem o dom de pastor, ou que é levantado por Deus como pastor em sua igreja, ele é alguém que ele vai manifestar alguma medida do caráter de Cristo no seu relacionamento com seus irmãos em Cristo, a começar pela igreja local onde ele é membro. Amor sacrificial, ou seja, é alguém, assim como Cristo veio dar a sua vida, é alguém que é capaz de dar a vida pelo bem-estar da igreja local. Pelo bem-estar da igreja local. É alguém que se doa, é alguém que se sacrifica. Não é alguém que tira, não é alguém que extrai. Não é alguém que olha somente para si, para o seu umbigo e explora os outros. Não é alguém que se doa. É alguém que se sacrifica visando o bem-estar da igreja. Viver dedicado, assim como Cristo viveu para fazer a vontade do Pai. O pastor, o irmão que tem o dom de pastor, Deus levanta como pastor em uma igreja, a começar pela igreja local. Ele é um irmão que a sua vida será uma vida dedicada, zelosa, cuidadosa, podendo ele dedicar-se exclusivamente ou não. Tem umas pessoas que têm uma ideia errada, que acham que viver dedicado, quem vive dedicado na obra de Deus é só aqueles que dedicaram em tempo exclusivo. E na realidade não. Existem muitos irmãos que trabalham com as próprias mãos para o sustento físico, mas são irmãos dedicados à obra do Senhor. E inclusive são testemunhas do Senhor no serviço onde eles trabalham. A gente tem que entender isso claramente. Quando a gente fala viver dedicado aqui, é um viver dedicado ao Senhor. Isso inclui todas as áreas da sua vida, o que inclui a área profissional, a área material. A felicidade do rebanho. A felicidade do rebanho. Um irmão que tem o dom de pastor, ao ver problemas na igreja local, conflito entre os irmãos, irmãos desanimados, irmãos com dificuldades na sua vida espiritual, com dificuldades nos seus relacionamentos conjugais, com dificuldade nos seus relacionamentos interpessoais. Ele vai ver essa necessidade e ele vai fazer alguma coisa porque ele visa a felicidade do rebanho. Ele visa a felicidade desses irmãos. Esses irmãos estão gozando de uma verdadeira comunhão com o Senhor
e uns com os outros. Esse é o serviço desse irmão. Onde termina o serviço do evangelista? O evangelista ele vai pregar o evangelho para o incrédulo, esse converte, ou seja, ele se torna, no momento em que ele se converte, ele se torna uma das ovelhas do Senhor Jesus, ele passa a fazer parte do rebanho do Senhor Jesus Cristo. Aí o serviço do evangelista termina aí. Aí entra o serviço do pastor. Agora o evangelista vai buscar outras almas perdidas, continuando fazendo o seu serviço, e o pastor vai agora trabalhar com aquela pessoa que é um recém-convertido. Não só o pastor, mas também o ensinador. A distinção está que a visão de um ensinador, a gente vai entrar no assunto do ensinador, está mais relacionado às doutrinas do Novo Testamento. A visão do pastor está mais relacionado ao relacionamento dessa ovelha com o Senhor Jesus Cristo e com os outros e com os demais irmãos na igreja local. Creio que isso é bom a gente destacar aqui. Mas no caso, como nós já vimos, né? Nós paramos aqui. O trabalho do pastor, ele é contrastado com o do falso pastor. Zacarias, capítulo 11, e o versículo 16. Porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Esse aqui, no caso, é o falso pastor. Isso aqui, no caso, é uma profecia relacionada ao anticristo. Então, no caso, aqui, a palavra de Deus, ela está fazendo uma profecia relacionada ao anticristo, que é esse personagem que ainda surgirá no planeta. Só que essas características que serão características do anticristo, né, são retratadas em muitos falsos mestres, falsos pastores nos nossos dias. E o que eu quero destacar aqui, eu não quero falar dos falsos mestres e dos falsos pastores, eu quero fazer um contraste. Aquilo que o verdadeiro pastor faz é o contrário daquilo que o falso pastor não faz. Espero que você tenha entendido isso. Se você quer entender o que é realmente um irmão que tem o dom de pastor, e presta bem atenção nisso. Deixamos bem destacado aqui que os dons são distribuídos, os dons é dado a uma pessoa no momento em que ela se converte. É o Espírito Santo que dá esse dom, e no caso esse dom é dado de acordo com a soberania de Deus. Deus, na sua onisciência, sabe o lugar de cada um dos membros no corpo de Cristo. E cada um vai exercer uma determinada função, por isso que é comparado com um corpo. No caso, o irmão que tem o dom de pastor, que é levantado por Deus como pastor, é alguém que recebeu esse dom na conversão. Ou os dons, né, para exercer essa função na conversão. E tem que deixar isso bem claro. Para a pessoa entender se ele tem ou não esse dom, ele deve fazer esse contraste. Além daquilo que a gente já falou, né, os aspectos
positivos, né? Viver sacrificial, viver dedicado, visando a felicidade do rebanho. Aqui nós fazemos um contraponto. Deus está fazendo uma profecia relacionada à nação de Israel, mas também relacionada a todo o planeta, no período da grande tribulação, no período da tribulação. E essas características desse falso pastor que ainda virá, você pode ver ela manifesta numa pessoa que não é pastor. Nunca foi. Muitas das vezes nem salva essa pessoa é. Mas muitas das vezes ostenta um título de pastor porque fundou uma religião que se auto-intitula igreja, ou que recebeu um título porque fez uma faculdade, enfim, ou uma religião através de uma cerimônia, de um cerimonialismo frívolo. Um grupo, ao impor a mão nele, consagrou, eles usam essa expressão, né? Consagrou ele a partir daquele dia que ele era um pastor. E não é isso que acontece. A pessoa ela recebe esse dom no momento em que ela converte. À medida em que ela vai desenvolvendo a sua vida espiritual, ela vai vendo as necessidades na igreja local, é onde ela começa a exercer o seu dom. E à medida que ele vai trabalhando, esse dom vai ficando evidente. E a igreja, e principalmente aqueles irmãos que são mais espirituais, que têm um relacionamento mais pessoal e íntimo com Cristo, vai identificar esse irmão que tem esse determinado dom, seja ele evangelista, seja ele pastor, seja ele ensinador. O dom de ensinador a gente vai falar mais à frente. Então, no caso aqui, você leu lá comigo, mas se você tiver com a sua Bíblia aí, pode continuar. Eis que suscitarei um pastor na terra que não cuidará das que estão perecendo. Ele cuida das que estão perecendo. Deus está dizendo para a nação de Israel que ele iria levantar um pastor, e esse pastor não ia cuidar das ovelhas que estão perecendo. O verdadeiro pastor faz o contrário, ele cuida. Ele cuida das que estão perecendo. O que é isso? Isso fala a ideia é de um pastor literal, sendo aplicada, comparando o povo de Israel com as ovelhas, no caso aqui comparando uma igreja, ou a igreja, né, com um rebanho. Aí o irmão que tem o dom de pastor, ele vai cuidar das que estão perecendo. O falso pastor não está nem aí. Ele não está nem aí com as que estão perecendo. O verdadeiro pastor, né, aquele que realmente foi dotado por Deus, ele vai cuidar das que estão perecendo. Todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo estamos correndo 24 horas, estamos correndo perigo. Por quê? Porque nós adquirimos 3 inimigos ao nos convertermos: Satanás, o mundo e a nossa carne. O irmão que tem o dom de pastor, ele observa perigos que muitas das vezes aqueles irmãos, né, que os irmãos ou a igreja local ou os irmãos individual, muitas das vezes nem eles estão percebendo que eles estão correndo perigo. E ele vai lá, sabe, antes da pessoa cair em pecado, ele vai lá avisar: olha, toma cuidado nessa área da sua vida, toma cuidado com esse negócio que você está fazendo, toma cuidado com essa atitude que você está tomando no seu casamento, toma cuidado com aquilo que você está, com a sua atitude com o irmão fulano ou com o irmão beltrano. Sabe, ele vai cuidar das que estão perecendo, aquelas que estão correndo perigo de ser atacado pelo inimigo, pelos inimigos que nós temos em qualquer área. Ele vai lá, né? Ele vê o perigo antes dele acontecer, né? Alguns usam essa ilustração, e é verdade.
Os pastores estão no meio do rebanho. De vez em quando eles saem fora do rebanho para um local mais alto para observar o rebanho, aquelas ovelhas que estão se desgarrando, aqueles animais peçonhentos, né, como cobras ou aqueles predadores como lobos e outros mais que estão querendo chegar perto do rebanho. Ele vê de longe os ladrões que estão querendo vir roubar e assim por diante. E ele vai enfrentar esses perigos. Então assim ele observa o rebanho e ele observa a vida dos irmãos. Muitas das vezes ele vai levar nome de intrometido. Fulano está querendo intrometer na sua vida. E ele vai ser taxado com isso, mas ele está querendo a felicidade do rebanho. Então ele vai se sacrificar, muitas das vezes, querendo ajudar esse irmão ou essa irmã que está correndo perigo de cair em pecado, né, ou de ter um grande prejuízo na sua vida material, na sua vida espiritual e até na sua vida material, ou na sua família e assim por diante. Além disso, ele vai buscar a desgarrada, aquela ovelha que desgarrou. Eu creio que você está acompanhando aí. O falso pastor não faz isso. O falso pastor ele não vai atrás da desgarrada. Quando um irmão para de vir nas reuniões, da igreja por algum motivo, quando esse irmão cai em pecado, às vezes é simplesmente desânimo, às vezes a pessoa caiu, ela não ouviu as orientações, não deu atenção aos avisos, né, que aquele irmão havia dado, ela não entendeu da maneira correta o que aquele irmão queria fazer, né? Muitas vezes está achando ele, e aí a pessoa cai e vem as consequências do pecado, o sentimento de culpa, a vergonha, as dúvidas, né? Tudo isso. Mas o que ele vai fazer? Ele não é alguém que vai ficar batendo palmas. Ou bom, bem feito. Não ouviu meus conselhos? Não. Ele vai atrás da desgarrada. A parábola do bom pastor, que está relacionado ao Senhor Jesus Cristo, né, mas ela é aplicável. Ele vai deixar as 99 seguras, e vai atrás daquela que se perdeu. Ele vai buscar a desgarrada. Ele vai trazê-la de volta, né? Ele vai ajudá-la a voltar à comunhão da igreja local, a ser restaurada a comunhão novamente da igreja, a voltar para o seu relacionamento com o Senhor novamente. Ele vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ajudar o outro a voltar à comunhão novamente. Esse é o irmão que tem o dom de pastor. Ele vai atrás da desgarrada. Outra coisa que ele irá fazer também, ele cura a que foi ferida. Ele não somente vai atrás, mas ele cura a que foi ferida. Porque nesse processo de observar aquelas que estão correndo perigo de perecer, e é interessante as que estão perecendo, não é as que pereceram, estão perecendo, estão correndo perigo. Ele vai defendê-la, ele vai ajudá-la, ele vai tentar evitar o mal, mas o mal acontece. Aquele irmão, aquela irmã cai, né? Ele vai atrás, e nesse processo de ir atrás, ela está ferida, está machucada, está com muitas feridas em sua alma e em seu coração, e essas feridas precisam ser tratadas. Então o que ele vai fazer? Ele vai tratar. Dependendo da ferida, dependendo da enfermidade, ele vai ter que tratar ela fora. É para não contaminar as outras. Mas ele vai tratar. Dependendo,
ele vai trazer ela junto do rebanho. Dependendo, e ele vai saber disso, ele vai ter discernimento para isso. Quais os problemas que precisam ser tratados fora do rebanho, quais os problemas que precisam ser tratados dentro do rebanho, mas ele vai tratar. Ele vai curar a que está doente, a que está ferida, a que está machucada. Um irmão que tem o dom de pastor, ele vai saber aplicar aquela palavra certa, aquele conselho certo, aquilo que vai trazer ânimo para aquele irmão, para aquela irmã que caiu em pecado, que está sofrendo, muitas das vezes magoada, ressentida, machucada em vários aspectos. Ele vai saber trazer a palavra certa, o conforto certo, o consolo certo, para reanimar. Ele vai aplicar na medida certa. Às vezes será doloroso. No momento, muitas das vezes, por exemplo, uma perna quebrada, para você colocar ela no lugar, engessar e tal, vai doer. Mas vai ser para o bem daquela ovelha. Vai ser para o bem daquele irmão. A gente só está usando um exemplo para ilustrar isso. Às vezes a pessoa está ferida, não está conseguindo caminhar na vida espiritual, e às vezes para ajudar esse irmão, às vezes é necessário ser um pouco duro, mas ele saberá a dosagem certa, para não machucar mais do que ela já está machucada, para trazer ela de volta, para restaurar a saúde espiritual daquela ovelha que está ferida, que está doente. O pastor, além disso, além dessas questões, ele vai apacentar a sã. Aqueles irmãos que estão bem, que estão saudáveis, espiritualmente falando, aqueles irmãos que estão caminhando a vida cristã de uma maneira sadia, de uma maneira plena, de uma maneira agradável ao Senhor, ele vai continuar cuidando dessas ovelhas. Ele vai fazer todo esse serviço, mas vai também continuar cuidando dessas ovelhas, trazendo o alimento adequado, necessário, o refrigério pela palavra de Deus, o alimento sólido, aquele alimento que as ovelhas realmente estão precisando, principalmente para protegê-las das heresias, dos ensinos errados, dos perigos que todo rebanho, toda a igreja tem nesse mundo. Então, o pastor é alguém que vai, além de cuidar da que está perecendo, além de ir atrás da que está desgarrada, além dele curar a que foi ferida, ele também apacentará a sã. Cuidará daqueles que estão bem espiritualmente falando. E um detalhe, eu não coloquei aqui, mas eu creio que você observou, ele não trabalha por interesses. Ele não trabalha por interesses. Olha lá o que diz o texto, e eu quero ler esse texto com você novamente. O falso pastor, ele comerá a carne das gordas e lhes arrancará as unhas. Ou seja, ele não está nem um pouco preocupado com a ovelha que está perecendo. O falso pastor não estava nem um pouco preocupado com a ovelha que está perecendo. Ele não vai atrás da que está desgarrada. Ele não cura a que está doente, que está ferida. Ele não apacenta a sã. A única coisa que preocupa ele é a carne das ovelhas. A única coisa que preocupa ele, que ele está preocupado, é comer a carne das ovelhas até as unhas, explorar, sugar o máximo que tem do rebanho. Curioso, né? Mas é o que muitos que se auto-intitulam pastores nos dias de hoje andam fazendo. E infelizmente muitas pessoas têm caído na sua armadilha, nas suas estratégias, no seu terror psicológico que eles fazem, levando as pessoas a acreditar nas mentiras que eles pregam. E eles
tiram dinheiro das pessoas, sugam o pouco dinheiro que a pessoa tem, que muitas das vezes a pessoa, ela está vendendo, como um ditado que eu ouvi há algum tempo, né? Ela está vendendo o almoço para comprar a janta. São pessoas que precisam de ajuda muitas das vezes, mas até o pouco que elas têm, eles tiram. Eles são falsos pastores. São pessoas, sinceramente, a gente não pode julgar. Na minha compreensão, todos os indícios, e a palavra de Deus fala que pelo fruto nós conhecemos as árvores, todos os indícios que as atitudes dessas pessoas que se auto-intitulam pastores, apóstolos, né, reverendos, tudo indica que pelas atitudes delas, elas nem salvas são. Porque se elas realmente tivessem Cristo como Senhor e Salvador da alma delas, a atitude delas com relação ao rebanho de Deus seria uma atitude semelhante à atitude do Senhor Jesus. Mas é uma atitude completamente contrária, porque tudo que elas podem tirar, o máximo que elas podem tirar, eles tiram das pessoas. Então você observa o contraste entre o verdadeiro pastor, aquele irmão que ele é um irmão e recebeu o dom de pastor, em contraste com o falso pastor. O verdadeiro pastor não trabalha por interesses. O interesse dele, o interesse máximo do coração de um irmão que verdadeiramente é um pastor, né, alguém que Deus levanta na sua igreja como pastor, o interesse dele é a glória de Deus. Primeira coisa. E a segunda, o bem-estar do rebanho. É alguém que é capaz de sacrificar-se, abrir mão do seu próprio contentamento, da sua própria felicidade, visando a felicidade do rebanho, o bem-estar do rebanho. E eu posso dizer aqui, tem feito falta esse dom na igreja de Deus nos dias de hoje. É muito poucos. E os poucos pastores que tem tido nas igrejas de Deus ainda têm sofrido injustamente, muitas das vezes sendo acusados, caluniados injustamente, muitas das vezes sendo desprezados, menosprezados, muitas das vezes tendo que, pelo bem-estar do rebanho, muitas das vezes tendo que se sobrecarregar, porque tem faltado pessoas que se dispõem, porque tem irmãos que têm esse dom, mas devido às consequências que vêm ao exercer esse dom, muitas das vezes é ingratidão, é calúnia, é difamação, muitas das vezes é desprezo, porque é o mesmo que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Muitas das vezes é o preço que se paga ao ser fiel ao Senhor, exercendo o serviço pelo qual o Senhor nos chamou. A pessoa avalia o preço, ele muitas das vezes se recua. E assim ele tem um prejuízo espiritual na sua vida muito grande, porque ele tem uma função importante na obra de Deus, mas não está realizando por causa desse temor, desse medo. E a obra de Deus também tem sofrido prejuízos. Muitos irmãos têm sofrido, né, têm tido carência em várias áreas. Muitos irmãos estão correndo perigo, muitos irmãos estão se desgarrando, muitos irmãos estão feridos e precisando ser curados. Muitos irmãos estão precisando ser apacentados com um alimento sólido da sã doutrina, das verdades da palavra de Deus, na sua pureza, na sua simplicidade, e não o é. Porque esses dons, as pessoas, muitos irmãos que têm esses dons, muitas das vezes está com a sua preocupação, com o seu foco nas coisas passageiras e transitórias dessa vida que ficarão por aqui, infelizmente. Aí isso é um outro assunto, isso é
para uma outra oportunidade. Mas o dom de pastor, o irmão que tem o dom de pastor, que Deus levanta na igreja como pastor, ele é alguém que não trabalha visando seus próprios interesses. Já está chegando ao final do nosso estudo hoje, estamos chegando ao final, mas só vou dar uma introdução aqui no próximo dom, que é o dom de mestre, ou doutor. A corrigida vai dizer doutor, a atualizada vai dizer mestre, ou mesmo que ensinador. Esse dom ele aparece em 3 textos distintos. E é bom a gente analisar. Deixa eu tirar aqui para você perceber aí. Romanos capítulo 12, versículo 7, falando a respeito dos dons. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se. A corrigida vai dizer: haja dedicação ao ensino. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, já consideramos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores. Doutores, a atualizada, deixa eu ver aqui, atualizada, mestres, em terceiro lugar mestres. E Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o que nós lemos. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Talvez você esteja perguntando, por que ler esses textos? É porque Efésios capítulo 11 não há uma concordância em relação a esse assunto. Para alguns comentaristas da palavra de Deus, por não aparecer a palavra outro, que essa palavra ela é repetida, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores, essa palavra outro não aparece para distinguir o dom de mestre do dom de pastor. Em minha compreensão, aí eu tenho que dizer isso, que aí um outro grupo concorda que o dom de pastor é um, o dom de mestre é outro. Pode um irmão ser tanto pastor quanto mestre, mas pode um irmão ser somente mestre, e outro ser somente pastor. E assim como o outro ser somente evangelista. Pode um irmão ser evangelista e ser um mestre também, ele evangelizar e também depois exercer o dom de mestre e ensinador. Pode ele também ser um evangelista e ser um pastor. Isso aí é Deus que, na sua onisciência, na sua distribuição de dons, então pode um irmão manifestar pode ele manifestar 2 dons. Mas o que eu estou querendo destacar aqui, que na minha compreensão eu concordo com o pensamento de que mestre é um dom distinto de pastor. Por quê? Porque ele é mencionado em Romanos capítulo 12, versículo 7, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 28, de maneira distinta. Então, na minha compreensão, ele é um dom distinto. Uma coisa é um irmão que tem o que Deus levanta na igreja como pastor. Outra coisa é um irmão que Deus levanta na igreja como mestre, como ensinador. Pode ser que um irmão seja mestre e ensinador, ou seja, mestre e pastor, mas pode ser que ele só tenha o dom de ensinador.
A gente poderia citar aqui vários exemplos, o tempo não vai permitir para nós fazermos isso, e eu só vou dar essa introdução. O que é um mestre, o que é um ensinador? É alguém que é hábil não somente para ensinar as Escrituras Sagradas, né? Porque existem muitos irmãos que são bons ensinadores, são aptos, são hábeis para ensinar as Escrituras Sagradas, mas ele é alguém que realmente é um doutor da palavra, é um irmão que realmente ele sabe explicar assuntos difíceis de maneira que, por mais simples e humilde que seja uma pessoa, ela consegue entender. Não é simplesmente uma pessoa, muitas das vezes as pessoas confundem isso, acham que um irmão que é doutor é um irmão que tem um linguajar erudito, vai usar palavras difíceis, né? Como imarcessível, inalienável, inexorável, enfim, essas palavras difíceis, né, que a língua da gente chega a dar até uma cãibra para poder falar. Tem muita gente que acha que um irmão que é doutor é um irmão que sabe usar esse linguajar todo erudito. Não, não é. Não estou dizendo que um pregador e um ensinador das Escrituras Sagradas não tenha que preocupar com o seu vocabulário e ter um vocabulário correto. Mas também não precisa ter um vocabulário exagerado. Mas é alguém que é capaz de explicar coisas profundas da palavra de Deus, textos profundos da palavra de Deus de maneira simples, que mesmo uma pessoa simples, né, humilde, que não teve tanta instrução, consiga compreender. Mas a gente vai tratar desse assunto mais detalhadamente na próxima live de estudo bíblico. Mas chegamos ao final. Leia na sua casa esses textos, últimos textos que nós acabamos de ler, né? Romanos capítulo 12, versículo 7, 1 Coríntios 12, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 11. Leia, medita nesses textos e a gente vai considerar mais pormenorizadamente. Falei uma palavra difícil também agora, né? Mas nós vamos falar de maneira mais detalhada sobre esse dom de mestre. Mas que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.